tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai fazer a correção das atividades da apostila sobre crônica. Há uns dias atrás, vocês assistiram um videozinho com a professora do Sistema Positivo e ela fez a leitura da crônica que está na apostila e também pediu para vocês fazerem algumas questões da apostila, tá? Então hoje nós vamos fazer a correção dessas questões e também vamos falar sobre os tempos verbais, que é um conteúdo novo, mas que está casando, digamos assim, com a crônica. Por quê? Porque na apostila de vocês, após a crônica, o conteúdo que se inicia são, então, os tempos verbais, e eles utilizam nos exercícios muitos trechos da crônica. Por isso, eu achei legal, então, juntar os tempos verbais nessa aula de correção de crônica, porque vocês vão ter uma maior facilidade para fazer, então, a resolução dessas atividades sobre os tempos verbais, tá? Mas agora, falando então sobre crônica, vamos lá. Então, pessoal, a crônica é um gênero textual, assim como a notícia, né? Romance, contos e assim por diante. Porém, a crônica ela é muito antiga e antigamente ela servia para registrar acontecimentos dentro de um dado tempo. Vamos pegar um exemplo bem clássico e muito conhecido. A famosa carta de Pero Vaz de Caminha. Quem já ouviu falar? Vamos puxar a história um pouquinho aqui na nossa aula de português. Então, lá no descobrimento do Brasil, né, Dom Pedro veio para a terra dos índios e trouxe um escrivão, né, que relatava os acontecimentos históricos que iam acontecendo. E essa pessoa era, então, Pero Vaz de Caminha. E ele encaminhou uma carta, então, para o rei Dom Manuel I, falando o que aconteceu, como que foi o encontro com os indígenas, como que aconteceu tudo aquilo. Então, essa famosa carta, sim, é considerada como uma crônica, porque antigamente, né, ela servia, então, para registrar os acontecimentos, como está escrito aqui, tá? E esses registros, eles eram, então, escritos tal qual como ele acontecia, né? Não era mudado nada, era registrado exatamente o que aconteceu, tá? Mas com o tempo, né, com a modernidade, foram criadas, então, a imprensa, os jornais, e o foco, então, perdeu-se sobre os acontecimentos históricos e voltou, então, esse foco para a sociedade, ao dia a dia, à rotina das pessoas, né? E é isso que os jornais fazem, é noticiar acontecimentos no nosso dia a dia. Então, a crônica, ela se modificou ao longo do tempo e ela se tornou agora um texto curto que acompanha os acontecimentos de modo cronológico, retratando os aspectos do nosso cotidiano, tá? Então, a crônica lá da apostila que eu trouxe aqui é exatamente isso. E nós vamos fazer a leitura, vocês podem acompanhar aí na apostila ou acompanhar comigo aqui na tela do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Ser índio é muito mais legal. Quando a gente ouve falar de um lugar evoluído, a gente logo pensa num país cheio de prédios, carros e até naves espaciais. Mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam as outras. Aí eu vi um índio na televisão dizendo que não entendia como as pessoas que viviam aqui nas cidades do Brasil ficavam fazendo mal uma para as outras. Isso que a gente vê todo dia, de xingarem, brigarem e baterem. Na tribo dele, ninguém faz isso, porque como as plantas e os animais, tudo que é coisa viva fica viva se ninguém atrapalhar ou maltratar, principalmente as pessoas. Foi aí que eu entendi que os índios que vivem no Brasil são as pessoas mais evoluídas daqui. Os índios estão aqui faz tempo. Imagine que, quando os portugueses chegaram aqui de barco, os índios foram dar uma olhada neles na praia e tudo. Faz mais tempo que a avó da nossa avó. Por causa disso tudo, a minha turma agora é uma tribo e combinou que, conforme a gente for crescendo, vai tentar ser evoluído como os índios. Então, essa é uma crônica de Fernando Bonassi. Vida da gente. É uma crônica muito legal, é uma crônica reflexiva que faz uma certa comparação com a nossa sociedade atual, né? Comparando como os índios vivem, os costumes, né? Comparando com o nosso, que infelizmente não é tão educado quanto os índios, como ele retrata aqui. E nós vamos então agora ler um pouquinho sobre.
nas nossas questões. Então, pessoal, vocês receberam um monte de questões para fazerem, né? Só que eu acabei tirando algumas porque muitas eram pessoais e não teria o que eu corrigir, né? É o que vocês pensam e não teria como eu modificar isso. É a opinião de vocês. Então, nós vamos corrigir o que está aqui, tá? A ordem não está errada, eu não esqueci de nenhuma questão, só que as que não estão aqui, elas são pessoais, tá bom? Então, agora vamos para número 3. Em sua opinião, o que motivou o escritor a escrever a crônica? Né? Então, o que motivou o escritor a escrever essa crônica aí? Ele, então, eu coloquei como resposta, porque ele percebeu que nossa sociedade está vivendo momentos de intolerância e agressividade, né? Então ele fez uma comparação com a sociedade dos índios e com a nossa, né? E ele viu uma necessidade de fazer essa reflexão. A número 4. Qual é o objetivo dessa crônica? É mostrar como vivem os indígenas e como comparação fazer uma crítica aos valores das pessoas não indígenas, né? Então é parecida com a número 3, né? Esse era o objetivo, fazer com que as pessoas refletissem sobre os seus comportamentos. A número 5. Em sua opinião, quando o autor escreveu essa crônica, quem ele imaginava que seriam os seus leitores? Justifique. Bom, pode ser qualquer pessoa que esteja lendo essa crônica, mas ela é destinada para crianças, né? Porque a gente pode ver pela linguagem da crônica ser mais fácil, né? Por dizer que ele é um estudante, então ela é destinada para crianças, porque o narrador ali, ele também era uma criança, né? Próxima questão. Quem é o narrador da história? Bom, a gente acabou de responder. Ele parece ser uma criança, porque ele ainda estuda. Número 7. O narrador do texto participa da história? Retire um trecho do texto para comprovar. Bom, aqui nós temos um trechinho que fala ali. Sim, mas a minha professora disse uma coisa que eu fiquei pensando. Logo, ele não só relata, mas ele também participa da crônica nesse momento ali onde ele falou. A número 8. O narrador começa a crônica expondo uma opinião, mas ele logo muda de ideia quando ouve uma explicação da sua professora. O que ela disse para provocar essa reflexão? Copie esse trecho no texto. Bom, então a professora falou. Ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam as outras, né? Porque inicialmente lá o narrador começa a falar que um lugar evoluído onde tem prédios, né? Até naves espaciais e tudo mais. Só que aí ele mudou de opinião porque a professora falou que um lugar evoluído é onde as pessoas respeitam umas às outras. Número 10. Segundo o texto, o que parece ser evoluído para algumas pessoas? Aí entra a resposta que eu acabei de dar. Morar em um país com muitas construções, com prédios, carros e até naves espaciais, né? Então, segundo o texto, um lugar evoluído, então, para algumas pessoas é isso. Questão número 12. Você acha que apenas os indígenas podem viver com respeito uns aos outros? Não, né, pessoal? Toda sociedade pode viver assim, de forma pacífica, só depende do querer, né? Tá muito difícil na nossa sociedade por inúmeros motivos, mas enfim, né? Se a gente quiser, a gente consegue sim respeitar o próximo. Número 13. O que é necessário para que as pessoas sejam consideradas evoluídas? Bom, o respeito entre as pessoas. Esse é necessário, é realmente uma pessoa ser evoluída, ela respeitar ela mesma e o próximo, né? Número 16. O que o narrador e sua turma combinaram? Então, lá no finalzinho da crônica, o narrador vai dizer que combinaram de fazer parte da tribo das pessoas que respeitam uns aos outros, à medida que eles forem crescendo, né? Então, na crônica, eles são crianças, é uma turma de alunos crianças, e que eles fizeram, então, um combinado, que eles ali, a turma, seria uma tribo. Mas tribo de quê? De indígenas? Não, uma tribo de pessoas que respeitam uns aos outros, e que eles tentariam manter esse combinado conforme o tempo for passando. Número 17. Em sua opinião, que dificuldades impede as pessoas de serem evoluídas? Bom, aí entra a questão que nós falamos lá na outra questão, na outra pergunta, né? Quais são os fatores que dificultam ocorrer o respeito entre as pessoas, né?
o estresse, a ganância, a falta de tempo, tudo isso vai somando e deixa a pessoa não sendo mais um ser respeitoso, né? Acaba sendo intolerante. Número 18. Na crônica, é possível reconhecer em que época o fato narrado aconteceu? Não foi relatado, né? Só que esse tema ele é bastante atual, porque fala justamente de algo que a gente vive na nossa sociedade hoje, né? E por fim, a número 19, né? Então aqui são trechos da crônica e que a gente tem que então assinalar a opção que vai indicar que o termo entre parênteses não se refere à expressão destacada. Parece ser difícil, mas não é. Por exemplo, aqui vão ter falas e a gente tem que ver se foi realmente aquela pessoa, aquela coisa que se referiu, tá? Então, a letra A. Ela disse que um lugar evoluído é aquele onde as pessoas respeitam as outras. Quem disse isso foi a professora, então ela está certa. Letra B. Aí eu vi um índio na televisão dizendo que não entendia como as pessoas que vivem aqui nas cidades do Brasil ficavam fazendo mal umas para as outras. Se refere às pessoas, né? Tá certo. Letra C. Isso que a gente vê todo dia, de xingarem, brigarem e baterem. O que é isso? É fazer mal às outras pessoas, tá certo? Letra D. Os índios estão aqui, faz tempo. Na televisão? Não, ele não quer dizer que é na televisão. Faz tempo que eles estão aqui no nosso país, né? Então essa é a... Desculpa, pessoal, o prof se enrolou aqui. Então essa aqui é a alternativa errada, tá? Porque não é na televisão que ele está se referindo, e sim no país, certo? Então essa é a alternativa errada que vocês devem marcar. A letra E. Os índios foram dar uma olhada neles, na praia e tudo. Em quem? Nos portugueses. Letra F. Por causa disso tudo, a minha turma agora é uma tribo, de entender o que é o povo evoluído. Então essa também está certa, a única errada é a letra D. Bom, pessoal, agora falando sobre o tempo verbal, ok? O que é o tempo verbal? Aqui tempo, ó, tem um reloginho aqui. Vamos descobrir o que é. O tempo verbal, então, se refere aos verbos. E os verbos, eles variam dependendo do momento em que ocorre a ação, né? E existem 3 tempos verbais: o presente, o passado e o futuro, tá? E eu usei como exemplo aqui para vocês o verbo comprar. Então, no presente fica eu compro. No passado, eu comprei. No futuro, eu comprarei, né? Então, esses são os 3 tempos verbais. Porém, o tempo verbal ele não se refere somente aos tempos verbais. A gente tem que lembrar dessa tabelinha aqui, que traz o número em português, que é o singular e o plural, e a pessoa, o sujeito que está se referindo, né? Então, nós temos primeira, segunda e terceira pessoas, tanto no singular quanto no plural. Então, primeira pessoa do singular é eu, segunda pessoa é tu, terceira pessoa ele ou ela. Está sempre se referindo a um sujeito. Já no plural, a gente vai se referir a mais de um sujeito. Por isso, a primeira pessoa do plural é nós. Segunda pessoa é vós, terceira pessoa é eles e elas, tá? Então, vocês têm que lembrar que o singular sempre vai se referir a um sujeito e o plural sempre mais de um sujeito, e que eles se dividem em primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Então, agora, para exemplificar um pouquinho para vocês, eu utilizei o verbo ter, tá? Então, a gente vai ver aqui que tem a primeira, segunda e terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural. E vocês vão ver que o verbo ter, ele se modifica de acordo com a necessidade da frase, tá? Então, por exemplo, na primeira pessoa do singular, eu tenho boas atitudes. Tu tens boas atitudes. Ele tem boas atitudes. Reparem que em vermelho o verbo ele se modificou, né? Na primeira, na segunda e na terceira pessoa. Já no plural fica em primeira pessoa. Nós temos boas atitudes.
Na segunda pessoa, vós tendes boas atitudes. Em terceira, eles têm boas atitudes. Também sofre modificação, né? Então, eu se refere a uma pessoa, então eu tenho. Quando se refere em mais de uma pessoa, eu e mais alguém, é nós. Então, nós temos, tá? Então, tem que cuidar isso, que o tempo verbal ele vai se modificar, tá? Tanto nos tempos verbais, que é o presente, passado e futuro, e também dentro da pessoa que está se referindo, se é na primeira, segunda ou terceira pessoa, e também dentro do número, se é singular ou se vai ser plural, tá? Então, lá nas atividades do conteúdo Tempos Verbais, vocês vão responder questões sobre a crônica, mas dentro dos tempos verbais, tá? Então é isso, pessoal. Grande beijo.